Por que Abutre definiria o nome desse filme? E de que trata? É sobre um psicopata? É sobre como conseguir matérias para o jornal? Alô, velhinhos, são eles, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme é mais uma indicação de um amigo, uma indicação excelente de um filme diferente. Ele é doentio por causa do nosso personagem principal, só que ele também é muito bem construído por toda a narrativa, a forma como eles conduzem a história e fazem a gente enxergar as coisas na visão desse cara doido da cabeça que encontrou uma profissão que funciona para alimentar a sua psicose. O Abutre. Dia 7 de novembro de 2014 foi lançado esse filme e hoje disponível na Max, onde o nome original não é O Abutre, mas sim The Nightcrawler, que é o rastreador noturno, o que faz muito sentido com o filme, porque a gente vê muito disso acontecendo. Inclusive as primeiras cenas do filme são noturnas, a gente vê ali à noite e vê o nosso personagem na noite fazendo coisas duvidosas, e de cara a gente percebe que é um personagem bem doente da cabeça, com algumas ambições fora do convencional, e que, diga-se de passagem, muito bem atuado por Jake Gyllenhaal, que faz personagens muito pontuais, muito específicos, como esse aí que se destacou tanto. Então a personalidade, a caracterização, a construção desse personagem, eu diria que é a chave desse filme, a forma que transforma esse filme do jeito que fosse. Porque sim, se colocasse o personagem normal, nessas condições, na profissão que ele pega, em tudo que ele faz, não daria o mesmo resultado desse filme como é feito com esse personagem desta forma, com esse desvio psicológico, digamos assim. E a edição em alguns momentos mostra um pouco dessa psicopatia dele, né, trazendo alguns cortes secos, onde ele tá fazendo alguma coisa, daqui a pouco corta para outra, assim, nada a ver, ou mais para frente, porque justamente é assim como ele pensa, como ele enxerga as coisas, né, sem uma ordem, sem uma sequência certa, mas que daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá ali, ele é levado pelos seus impulsos. E ele é um cara que é um ladrão, só que ele estava procurando por um trabalho um pouco mais convencional, só que obviamente a gente percebe que ele não está procurando um trabalho. Ele está procurando alguma função onde ele consiga alimentar a sua excentricidade. Parece que ele tem tipo uma energia, uma visão, ele quer fazer alguma coisa, ele se sente capaz de fazer algo que outras pessoas não conseguem, ele tem, digamos que, uma vontade, uma determinação maior do que outras pessoas para fazer, independente do que precisar ser feito para chegar até esse ponto, e ele encontra então no jornalismo uma oportunidade de fazer isso. Gravando então acidentes, não somente acidentes, mas coisas trágicas, o tipo de coisa que aparece num jornal em Los Angeles, que é uma cidade muito cheia de acidentes e problemas. Ali ele consegue então a oportunidade de um canal de televisão para vender as suas imagens. E aí eu comecei a reconsiderar, de repente não seja tão doente assim, talvez ele seja só um nerd, um inteligente, muito pesquisador, com uma visão diferente das coisas, mas depois eu vi, não, ele é doente sim, é muito doentio. Tanto que ele começou a conseguir umas coisas melhores, né, mais dinheiro, uma câmera, a ampliar a visão dele, e num dos momentos lá ele estava num acidente e ele chegou antes de todo mundo. Ele estava ali com a câmera pensando, uma visão de cineasta, assim, tá, como é que eu vou filmar, como é que eu vou mostrar essa cena? E ele viu que o corpo estava mais para lá, então o que ele fez? Ele foi lá e arrastou o corpo para que a composição da cena ficasse melhor, ali, enquadramento, para ele mostrar e tudo isso aqui. Cara, todo mundo sabe que num acidente tu não pode mexer em nada, em corpo, em ninguém, até que a polícia, que a perícia chegue para que eles façam o que tem que fazer. O cara foi lá e mexeu na cena para que ficasse melhor na filmagem dele. Então, não, ele é doente sim, ele é muito doente. E além disso, ele conseguiu sair com a diretora de, sei lá o que lá, das matérias de jornalismo, que era uma senhora bem mais velha, com a intenção de ter coisas com ela, de ser uma parceira dele, e com a sua perspicácia, com a sua persuasão, com a sua inteligência, que a gente vê que ele é muito inteligente, ele vai conseguindo espaço e criando pressão para as outras pessoas, para que é uma pressão psicológica, para que elas façam o que ele quer, e assim ele vai avançando, vai conseguindo mais dinheiro, vai comprando mais coisas, tanto que ele tinha um carrinho comum no início, e depois ele conseguiu um Camaro, acho que é um Camaro, vermelho, eu não sou muito conhecedor de carro, mas enfim, um carrão, que ele acaba, na verdade, chamando mais atenção na rua do que sendo camuflado, né, que eu acho que é o que deveria ser com o pessoal do jornalismo, mas enfim.
E assim ele vai conquistando. O cara é doente, ele não tem um freio, ele não tem um limite, ele vai fazendo tudo que precisa fazer para alcançar e para alimentar essa doença, essa necessidade dele de fazer certas coisas acontecerem. E assim, eu até esperava que ele fosse manipular algumas cenas, alguns acontecimentos para que ele pudesse filmar e ganhar dinheiro e espaço. Só que ele manipulou, ele criou um acidente, porque ele tinha uma concorrência, ele tinha um outro carinha que saía lá filmando as matérias também antes dele, e como esse carinha estava conseguindo espaço, ele pensou, tá, tudo bem, sabe o que eu vou fazer? Tu não vai fazer mais nada, eu vou criar um acidente. Ele foi lá, cortou a mangueirinha dos freios da van desse concorrente dele, e o concorrente dele virou notícia, porque a van perdeu o controle, bateu no poste e o cara morreu. E o cara sabia, o cara viu, entendeu que o culpado disso era o nosso Lois, né? O nosso doentinho na cabeça ali. Então ele tirou do caminho dele o cara que estava impedindo dele conseguir as matérias. A questão ali eu acho que nem era o dinheiro, era tipo assim, a ambição. Eu preciso conseguir essa notícia. Eu sou bom o suficiente, eu quero ser o dono, eu quero controlar as coisas dessa cidade, eu quero controlar as notícias. Então para te ver que é doente o negócio, né? E aí, com isso, ele faz pior. Ele consegue chegar numa cena muito antes do acidente acontecer. Na verdade, enquanto está acontecendo, ele chegou numa mansão onde os donos estavam sendo assaltados e assassinados. Então ele chegou vendo ainda os assaltantes ali dando os últimos tiros, saindo, fugindo, ele filmando tudo. Ele entrou na casa, ele explorou todo o espaço, mostrou a sangue frio, assim, ó, filmou como se estivesse filmando um filmezinho legal, engraçado, uma coisinha. As pessoas sem vida ali no sofá, sangrando e tudo. Então é um cara muito, assim, as capacidades dele não se importar com os limites, dele avançar a ética, a moral, o respeito, é típico de uma pessoa que falta alguma coisinha na psicologia dele ali, né? E depois a gente vê o momento em que aquilo é entregue, ele chega, quando a polícia chega, ele já gravou tudo, já foi embora, editou e entregou a fitinha pra tia lá. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir pra te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Foi interessante ver a forma como eles apresentaram a notícia pra nós, porque eles colocaram ele no ar, independente do negócio ser forte ou não, porque eram imagens fortes sim, e eles conduzindo tudo. Então tava lá o âncora, os dois âncoras dizendo, não, temos uma notícia de última hora que aconteceu na mansão tal, na rua tal, e é interessante ver como ela conduzia tudo, porque as imagens estavam lá editadas para mostrar aquilo que eles queriam que as pessoas vissem, e ela dizendo, tá bom, agora enfatiza esse ponto, agora repete, agora fala de novo, fala que aconteceu não sei o que, relembra daquele ponto, faz as pessoas verem que isso vai continuar, que é perigoso. Tu viu a forma como eles conduziram tudo isso? E mais tarde eles receberam mais informações que o que aconteceu não foi só um assalto, mas teve mais história, por isso isso não importa. Agora as pessoas sabem disso e é isso que nós queremos que elas saibam. E tu acha que isso é só coisa de filme? Obviamente que acontece na vida real. Não é em todas as editoras de televisão, eu acredito, eu espero, mas com certeza várias delas, inclusive uma que nós sabemos muito bem qual, com certeza manipula as informações para o viés que eles prezam. Então foi legal ver isso, porque a gente percebe que tudo tem um porquê, uma motivação atrás. Uma motivação que naquele momento eles querem a atenção das pessoas, eles querem manipular o que as pessoas acreditam ou não, eles querem a audiência, eles querem a atenção. Que querendo ou não, em outros meios é o que acontece hoje em dia. O teu Instagram chama a tua atenção, o YouTube chama a tua atenção, muitas outras redes lutam para garantir que tu fique ali na tela olhando o que ela tem para te mostrar. E enquanto isso, alguém ganha um dinheiro, alguém ganha alguma coisa, enfim, alguém ganha algo por trás disso. E essa é a ideia toda daquela rede de televisão, do que a gente vê ali por trás, né? Mas enfim, vai além de tudo isso, porque essa grande notícia teve uma continuação. Ele viu quem eram os assaltantes e ele foi atrás dos caras, ligou para a polícia e disse, ó, eu sei onde eles estão. O que eu duvido muito que eles acreditariam se fosse uma vida real, tudo bem, é um filme, né? Porque, primeiro, ninguém sabia exatamente quem era. Embora ele fosse a única testemunha no local que disse que não viu, eles acreditaram, vieram com mais de uma viatura, pegaram os caras
Mas tudo isso era uma manipulação do Lewis para criar uma notícia. E ali várias pessoas nada a ver com a história, né, receberam tiros, foram feridas, de repente mortas. Criou ali uma perseguição, que é muito mais uma coisa de filme do que jornalismo. O parceiro dele acabou sendo ferido e morto. Só que isso também foi mais uma manipulação dele porque o parceiro dele estava querendo um aumento. E aí ele perdeu o controle, dizendo assim, não, tudo bem, se tu quer mais dinheiro, se tu quer me controlar, porque ele estava acostumado a controlar os outros, então tudo bem. Eu vou manipular agora as coisas para que tu termine. E assim o parceiro dele faleceu e virou notícia. E o momento que o parceiro pediu aumento foi muito engraçado também, porque eles estavam saindo cedo para a notícia, o cara estava cansado, poxa, dava para ver que ele estava se esforçando para fazer o trabalho dele e tudo mais, ele ganhava $30 por noite. E aí o Lewis falou, não, tudo bem, hoje é o dia que eu vou te dar um aumento, hoje é o dia da tua promoção, agora, a partir de agora, tu não vai ser mais um assistente, tu vai ser um vice-presidente. Isso aqui de uma empresa que tem 2 pessoas, não importa, foi engraçado aquilo ali, não adiantava ele sair de assistente para vice-presidente, não tinha ninguém abaixo dele nem acima, era só os dois, era o chefe da empresa e ele, então era um título sem fundamento. E ele ainda falou mais, olha só, escolhe qual salário que tu vai querer, porque ele sabia que o guri tinha uma mentalidade medíocre, ele não ia pedir muito. E aí ele pensou, poxa, eu não estava preparado para isso, então ele recebia 30, né? Então é 100, não, é 75 por noite. Então, o que tu acha? Fechado. Aí ele, puxa vida, não, mas eu queria 100. Eu posso pedir 100? Não, agora tu não vai pedir 100. Então, foi um momento engraçado ali, mas ao mesmo tempo para te ver a manipulação que existia de toda a situação e a capacidade de persuasão, de certa forma, ali do nosso personagem. E aí, depois de todo esse acontecido chocante, porque são cenas que chocam a gente, por mais que eu tenha ido anotando durante o filme, uma coisa que assim, eu tava prestando atenção, querendo saber o que vai acontecer, qual a loucura que ele vai fazer, do que aquele personagem era capaz. E assim, a polícia conseguiu sacar tudo, viu? Não, eu acho que tu tá manipulando as coisas, que tu tá escondendo algumas informações, tu tá fazendo algumas coisas acontecerem e que tu deixou teu parceiro morrer. Não foi um acidente. Só que, como eles não tinham provas, ele foi solto e continuou com seu trabalho doentio, agora escalando novas pessoas para sua equipe para seguir o seu trabalho, aquilo que ele chama de trabalho. E o pior é que eu acredito que existem sim pessoas como esse personagem por aí espalhadas, que têm a falta de um freio no cérebro deles, na visão da vida, e se deixam passar os limites simplesmente porque sim. Mas então de que trata esse filme? O nome Abutre, embora esse não seja o nome original como a gente falou, ele representa bem o filme, porque é o que acontece, é o que o Abutre faz. Ele está sempre atrás de carnificina, de sangue, de morte, né? Que é o que esse personagem acaba fazendo sempre. Ele está rastreando tragédias e sangue, mas mais do que isso é sobre alguém, um personagem doentio, que avança os seus limites psicoemocionais, se deixando levar por seus impulsos e avançando, portanto, dos limites e dos riscos para alimentar aquela necessidade que ele tem de se sentir no controle das coisas, que é o que a gente percebe muito que ele faz. Apesar dessa doentice toda, é um filme muito bem construído, porque acontecem muitas coisas, muitas cenas, ele é bem dinâmico, tem muito enredo, muita coisa assim que vai acontecendo, tem um concorrente dele, tem a notícia que acontece, tem ele se descobrindo como fazer, tem ele persuadindo as pessoas, tem também os momentos lá em que ele avança os riscos, então a gente entra assim em toda aquela tensão, é um filme tenso, é um filme de suspense, é um filme que carrega a gente do início ao fim, e por isso e muitos outros motivos ele é muito bom, além do personagem, né, que é eximiamente interpretado por Jake Gyllenhaal. Então, velho, esse foi o filme Abutre. Me diz se tu gostou desse filme, me diz se tem mais algum comentário, alguma coisa sobre esse filme, o que tu achou. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Eu te vejo no próximo episódio de Producena.